Pois bem, a crise econômica, sem pegar a história desde o começo, né, que eu já fiz uma live com o Alejandro contando a história desde o começo, mas bem resumidamente, o que está acontecendo? Duas coisas. A principal, existe uma guerra econômica dos Estados Unidos contra a Venezuela, né? Quem está me vendo e não é militante nem nada, é pessoa do povo comum que está me vendo, Alexandre, que absurdo, Venezuela é uma ditadura. Tá, pera. Guerra econômica por quê? Como que prova isso? O que está acontecendo? E isso você pode pesquisar, o que eu vou falar não é da minha cabeça, é fato. Os Estados Unidos tinham diante deles, na Venezuela, um regime que não interessava para eles. Não interessava por quê? Porque eles precisam do petróleo da Venezuela. Eu vou provar isso também, eu vou chegar lá. A questão é que esse regime não interessava para eles porque ia contra os interesses econômicos deles, ia contra os interesses econômicos da elite que mandava na Venezuela antes de Chávez. Chávez não chegou ao poder por acaso, ele chegou ao poder porque a situação da população na Venezuela era terrível. A situação da população na Venezuela, que passou por um governo neoliberal nos anos 80 e no começo dos anos 90, era desesperadora. E eles vivem falando, não, que tem que voltar à democracia. Quando que era a democracia, afinal de contas, na Venezuela? Eles não falam, isso daí eles calam. Mas se você pudesse pegar eles, colocar numa cadeira e falar, me diz quando que você, por exemplo, o Guaidó, pegar o Guaidó, sentar numa cadeira, quando que o senhor considera que havia democracia na Venezuela? Ele vai falar, antes do Chávez. O governo americano a mesma coisa, antes do Chávez. E o que tinha antes do Chávez? Uma situação desesperadora, que o exército precisou reprimir a população, matando muita gente. E o maior evento disso foi uma manifestação, uma mega manifestação que ocorreu em Caracas, na Venezuela, no final dos anos 80, chamado Caracazo, em espanhol Caracazo, e os números que falam é de cerca de 3 mil mortos. Hugo Chávez foi um dos militares que se recusou a atirar na população, a matar a população. E isso daí, naquele dia, naquela semana, eles conseguiram reprimir dessa forma, mas isso foi tomando corpo, isso daí criou uma insatisfação popular maior ainda entre a população. E isso acabou se refletindo, pulando várias etapas dessa história, acabou se refletindo na eleição do Hugo Chávez. Pois bem, o Hugo Chávez se elegeu, começou a promover reformas, ele trouxe uma nova Constituição, porque precisava mudar tudo, o país estava em pedaços. Precisava reconstruir o país. E eles reconstruíram em cima do chavismo. Pois bem, os Estados Unidos não queriam isso. Fizeram várias tentativas de golpe contra Hugo Chávez. A primeira em 2002, onde eles conseguiram cooptar o exército, trazer o exército para o lado deles, dos americanos, e tentaram dar um golpe no Hugo Chávez. Chegaram a prender o Hugo Chávez durante uns 3 ou 4 dias. Chegaram a entrar no Palácio de Miraflores, que é o palácio do governo federal lá, e fazer pronunciamentos, e as TVs privadas, que nem a Globo aqui, comemoraram, que agora voltou a democracia, né? Sempre essa história, volta da democracia, né? E tal, não sei o que, e a população saiu em peso na rua para exigir a volta de Chávez. E depois de 4 dias, Chávez voltou para o Palácio de Miraflores. Mas aí tem um segredo, porque esses golpes nunca chegam do nada, o Chávez sabia que vinha vindo um golpe. Dilma foi golpeada, mas ela sabia que estava sendo golpeada. Nenhum grande líder de país é golpeado sem ele saber que está chegando um golpe. Todos eles sabiam. A diferença foi o que Chávez fez. Chávez sabia que estava diante de um golpe de Estado, ele foi avisado por diplomatas e tudo. E ele igual outros líderes, ele tinha uma decisão importante para tomar diante daquilo, né? Afinal, é um golpe de Estado. Como se lida com um golpe de Estado? Ora, o Chávez, ele era um militar. E como militar,
ele soube ver a questão do golpe de Estado como aquilo que era um golpe de Estado, é uma questão militar. Então você não pode lidar com uma questão militar com um processo jurídico, vou recorrer ao Supremo, vou recorrer aos meus advogados. Não, é uma questão militar. Você também não pode lidar com isso como se fosse só um problema eleitoral ou político, porque, não, vamos ter eleições, vamos fazer uma manifestação. Não, é um golpe de Estado, é uma questão militar. Então você tem que lidar da forma que ela é, uma questão militar. O que ele fez? Ele colocou as suas tropas mais fiéis, escondidas dentro do Palácio de Miraflores. E essas tropas ficaram ocultas lá. E os golpistas entraram no Palácio de Miraflores e assumiram o governo e tudo. E numa determinada hora, uma hora H, aqueles soldados saíram do seu esconderijo e pegaram como reféns todos os líderes do golpe. Apontaram as armas para eles e disseram: renunciem ao governo, tragam Chaves de volta ou serão executados. Eles não tiveram escolha. E aí Chaves retorna. Teve, claro, isso sozinho não seria suficiente. Teve um movimento popular, teve tudo. E aí Chaves pega e faz a limpa no exército. Mas os Estados Unidos não se deram por vencidos. No final de 2002, começo de 2003, eles tentaram novamente com uma greve patronal que as pessoas uma greve patronal da PDVSA, mas teve como chama o sindicato da Federação das Indústrias da Venezuela? Fedecâmaras, isso. A Fedecâmaras e a PDVSA fizeram uma greve patronal que a gente chama de lockout, né? As pessoas chamam de lockout. Lockout é uma greve, só que não é uma greve de empregados, é uma greve de patrões. Então, tudo parado, não vamos fazer nada, etc, etc. Mas o povo novamente saiu às ruas, apoiou Chaves, e Chaves já tinha feito uma limpa no exército, tinha tirado todos aqueles direitistas do país. Alguns foram presos, outros foram deportados, né? Saíram com o rabo entre as pernas, aqueles militares golpistas. Aí ele pega os militares, toma conta da PDVSA, ele pega todos aqueles diretores, tudo rua, tudo pra rua. Coloca gente fiel ao governo na direção da empresa, dá uma dura na Fedecâmaras e controla novamente. Ou seja, os Estados Unidos ficaram sem opções. E o país, com a alta do preço das commodities, a gente chama da época das super commodities, né, que o petróleo, minérios, tudo aquilo que os países pobres produziam estava com o preço lá na lua, né? E aí, com esse gás todo, o chavismo não tinha nada que segurasse eles. Então fizeram programas sociais que lá na Venezuela são chamados de Las Misiones, né? Lá quando falar Las Misiones na Venezuela são os programas sociais. E começou tudo dando certo, tudo evoluindo. Então o que aconteceu afinal de contas? Aconteceu que os Estados Unidos não desistiram. E o que eles fizeram? Eles entraram com duas abordagens. Eles falaram assim: nós temos um problema muito sério, que não é só a Venezuela, tem um problema com a Rússia, temos um problema com a China, temos um problema com o Brasil, etc, etc. Como resolvemos isso? Eles localizaram o problema no calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos, que era o petróleo. E aí eles chegaram no consenso que se não equacionarmos esse problema do petróleo, não vamos vencer essa guerra econômica. Então, muito bem, o que eles fizeram? Duas coisas. Eles investiram numa coisa que se chama petróleo de xisto, que é um petróleo que ele não é líquido, ele é um petróleo em pedra, são pedras xisto bituminoso, são pedras impregnadas de óleo. E esse óleo você não dá muito trabalho para tirar, você tem que tirar ele mecanicamente, passar ele por máquinas, triturar aquelas pedras, e acaba ficando caro. Aí o que aconteceu? Algum gênio, né? Gênio entre aspas, coloca aspas aí, inventou um método químico de extrair esse petróleo muito mais barato. Você faz um buraco na terra bem fundo, onde tem o xisto bituminoso, e você injeta água com altíssima pressão
e produtos químicos dos mais nocivos e prejudiciais a tanto a natureza como a qualquer forma de vida junto com essa água. E aí aquele petróleo se liquefaz e você consegue extrair depois esse petróleo da terra. Muito bem, esse petróleo eles conseguem extrair de forma mais barata, mas a terra que é feita essa exploração, ela é totalmente destruída, acaba aquela terra. Ela não pode ser usada mais para cultivo, as fontes de água mineral que estão ali ficam contaminadas por séculos, a natureza fica toda destruída no local, mas isso não importa, o importante é que tirou o petróleo. Tem fazendeiros que foram sumariamente desapropriados nos Estados Unidos, assim, com processos judiciais hiper suspeitos, para que pudesse ser feito isso. Bom, muito bem, fizeram isso. E também, o que eles fizeram? Segunda coisa, fizeram um acordo com os árabes, da Arábia Saudita. Esse acordo é o que? Os árabes, eles têm uma vantagem que na Arábia Saudita eles conseguem extrair petróleo muito barato. Tipo assim, você fura um poço de 20 metros e já sai petróleo. É muito barato extrair petróleo na Arábia Saudita. E o petróleo deles é de altíssima qualidade. Então eles têm muita margem para baixar o preço do petróleo. Então o que os Estados Unidos fizeram? Fizeram um acordo com eles. Vocês baixam o preço do petróleo e vocês vão baixar para um nível que a gente está precisando que seja baixado, e vocês vão ganhar o que com isso? Vão ganhar o seguinte: nós vamos vender armas para vocês a um preço de banana e com prestações a perder de vista. E quando um dia vocês quiserem dominar todo o Oriente Médio para vocês, dominar os países do Oriente Médio, pegar tudo para a Arábia Saudita, nós não vamos nos opor, não vamos apoiar vocês. É isso, e vocês podem ver isso se concretizando. Trump fechou um acordo, um mega acordo de venda de armas para a Arábia Saudita recentemente, com prestações a perder de vista, armas à vontade. Com isso eles baixaram muito o preço do petróleo. O preço do petróleo chegou a $30 o barril. E aí eles quebraram, num efeito dominó de uma vez só, quebraram Venezuela, quebraram Rússia, quebraram outros países que eu posso estar me esquecendo, e quebraram o Brasil. Com isso, o que eles conseguiram? Conseguiram dar o golpe no Brasil, um golpe parlamentar no Brasil, porque veio uma crise econômica, e aí conseguiram apoio, tanto de políticos como de populares, para o golpe. E na Venezuela geraram essa crise que vocês estão vendo aí. A Rússia, diferente desses dois primeiros países que eu citei, ela conseguiu contornar isso, porque a Rússia tem tecnologia, tem outras, e tem um governante um pouco mais inteligente que conseguiu contornar tudo isso, né? A Rússia é um país enorme, enfim, a Rússia tem outros poréns que ajudou, mas a Venezuela, ela não tem uma indústria, não tem uma indústria minimamente avançada lá para poder contornar esse problema de outras formas. Eles vivem quase que exclusivamente do petróleo. Então, por isso a crise na Venezuela. A questão da guerra. Tá nebuloso se vai ter a guerra ou não. Eu acredito que ainda está sobre a mesa, só que a coisa se complicou agora. Porque o Trump perdeu o apoio da ONU, perdeu diversos apoios que ele precisava para essa guerra. A desculpa da ajuda humanitária não colou, né? O líder que eles estavam querendo colocar no lugar do Maduro, o Guaidó, se desmoralizou completamente. Até o Mike Pence criticou o Guaidó recentemente, quer dizer, nem apoio dos Estados Unidos está tendo. Então, eu acredito que a guerra ainda está na pauta, mas se eles fizerem essa guerra agora, vai ser uma guerra totalmente sem apoio, eles sozinhos, porque a gente vai fazer a guerra porque a gente quer. O que eu acredito agora é que eles estão estudando uma solução alternativa para a guerra, que seria o quê? Um bloqueio naval ou algo do tipo, aquela história de estrangular a Venezuela. Você não deixa a Venezuela comercializar com ninguém, você fecha todas as rotas comerciais, você fecha tudo. E a Venezuela vai entrar se a crise hoje já é brutal, vai se tornar uma questão humanitária de verdade, mas não por causa do Maduro, porque vai fechar todos os meios de comercialização que a Venezuela tem com o resto do mundo, né? E isso é um perigo muito grande. Se isso acontecer, nós temos que nos colocar contra.
E por fim, como isso se linka à questão do Brasil? Eu acredito que nesse momento os generais brasileiros não estão querendo entrar nessa guerra com a Venezuela. Por quê? Não porque eles sejam bonzinhos ou não queiram que o Maduro caia. Eles apoiam os Estados Unidos e querem que o Maduro caia. A questão é que aquilo ali é um pepino. Aquilo ali vai dar ruim, aquilo ali vai... Coisa boa não vai sair dali, porque é que nem o Alejandro falou, a resistência vai ser muito grande. O povo da Venezuela não é tão inconsciente que nem o brasileiro, que tudo que a imprensa fala eles saem acreditando. Lá eles estão bem politizados, eles estão bem conscientes. Então a hora que chegarem querendo tirar direito trabalhista, direito à aposentadoria, etc., eles não vão aceitar. Então, por causa do problema que vai ser mexer naquele vespeiro, e do problema que os generais brasileiros sabem que já vai ter aqui, eles falam, não, nós já temos um perigo, uma bomba relógio muito grande no Brasil, não vamos mexer lá. É isso.